Existe uma palavra hebraica que muda tudo sobre como entendemos nossos planos. A palavra é galau, consagrar, e ela aparece no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Galau significa rolar, transferir o peso sobre alguém. Como quem carrega uma pedra enorme e a rola para que outro a sustente. Deus não pediu que você planejasse com perfeição. Ele pediu que você entregasse. Quando você coloca seus projetos, seus sonhos, seu trabalho nas mãos do Senhor, Ele os transforma em algo maior do que você poderia imaginar. Seus planos não fracassam quando você falha. Fracassam quando você carrega sozinho o que foi feito para ser de Deus. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a solidão? Muitos encaram a solidão como punição, mas nas Escrituras ela aparece como lugar de encontro. Foi no deserto que Elias ouviu a voz de Deus, não no vento forte, não no terremoto, mas no silêncio. Em 1 Reis 19, Deus não repreendeu Elias pela fraqueza. Ele o alimentou, o tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. A solidão que parece abandono pode ser, na verdade, o lugar onde Deus fala mais fundo. Leve isso a alguém que está sozinho hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre Jesus que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo sobre como você o enxerga. No Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 18, João estava exilado na ilha de Patmos quando contemplou Jesus em sua glória plena. E o que viu o derrubou por terra. Cabelos brancos como neve, olhos como chamas de fogo, voz como o rugido de muitas águas, pés como bronze purificado. Sobre seus ombros a autoridade de toda a criação. Este não é o Jesus fraco que o mundo rejeita. É o Senhor ressurreto que segura as chaves da morte e do inferno. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a Páscoa? Muito além de ovos e chocolate, a Páscoa é o evento mais poderoso da história. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo declara que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Não foi um símbolo, foi uma realidade histórica e espiritual que rasgou o véu da morte. A ressurreição de Jesus não é apenas um dogma, é a fundação de toda a esperança cristã. Sem ela, nossa fé seria vã. Com ela, somos mais que vencedores. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Um homem foi espancado e deixado à beira da estrada. Um sacerdote passou, um levita passou. Mas um samaritano, considerado inimigo, parou, cuidou e pagou o preço. Jesus olhou para o intérprete da lei e disse: vá e faça o mesmo. Essas 4 palavras ainda ecoam hoje. Não para os que têm o coração endurecido pela religião, mas para os que foram tocados pela graça. O amor verdadeiro não escolhe quem merece. Ele simplesmente age. Em Lucas, capítulo 10, versículo 37, Jesus não deu uma palestra, ele deu um mandato. E esse mandato é seu. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a ressurreição de Jesus? A morte não foi o fim. No terceiro dia, o túmulo estava vazio
E isso não é apenas história, é a fundação de tudo em que cremos. Paulo declarou em 1 Coríntios 15:17: se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, mas ele ressuscitou. Jesus vive hoje, intercedendo por você diante do Pai. Sua ressurreição garante o perdão dos seus pecados, o poder sobre o medo e a certeza de que você também viverá. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Coração enganoso. Amados irmãos, ouçam a advertência do profeta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quantas vezes seguimos impulsos que parecem certos, mas nos levam ao erro e à dor. Nosso coração é sutil, mascara a vaidade com zelo, egoísmo com generosidade e rebeldia com liberdade. Convence-nos de que sabemos o melhor, ignorando a sabedoria de Deus. Porém, o Senhor sonda as profundezas da alma e, em vez de condenar, oferece cura. Clame por um coração novo, como prometido. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Examine-se à luz da palavra, vigie seus afetos e confie só no Senhor. Nele, o enganoso é transformado e encontramos paz eterna. Que o Espírito Santo revele e renove o oculto em nós. Amém. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a ressurreição de Jesus realmente significa para a sua vida hoje? No terceiro dia após a crucificação, o túmulo estava vazio. Não porque alguém roubou o corpo, mas porque a morte simplesmente não teve poder sobre o Filho de Deus. Paulo declara em 1 Coríntios 15:17: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é a fundação de toda a nossa esperança. Ela prova que o pecado foi vencido, que a morte foi derrotada e que nós também ressuscitaremos com ele. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Todos pecaram. Amados irmãos, ouçam com o coração aberto a verdade que liberta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje não há exceção. Você, eu, todos nós caímos. Nenhuma comparação nos eleva. Nenhuma boa ação apaga a dívida. O orgulho que nos faz apontar o dedo do outro só revela a nossa própria cegueira. Mas ouçam a boa notícia que segue. O mesmo Deus que expõe nosso pecado oferece graça abundante. Na cruz, Jesus pagou o que não podíamos. Pare de esconder suas falhas. Traga-as à luz dele. Confesse hoje: Senhor, pequei e sou indigno da tua glória. Então levante os olhos e receba o perdão gratuito. Viva este dia em humildade grata. Seja mais compassivo com quem erra, pois você também errou. Mais dependente de Cristo, pois só nele somos restaurados. Que o Espírito nos convença do pecado e nos encha da certeza do amor redentor. Todos pecamos, mas todos podem ser salvos. Confie nele agora. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre você que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. Jesus, o Senhor do Universo, te quer. Não a versão perfeita de você, não depois que você se arrumar. Te quer agora, exatamente como você está. Zaqueu era odiado por todos, mas Jesus parou debaixo da sua árvore e disse: preciso ir à sua casa hoje. Lucas 19:5. Jesus não esperou Zaqueu descer, ele foi até ele. É assim que ele age com você. Ele não está esperando que você seja digno, ele está te chamando pelo nome. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Jonas estava no ventre de um peixe, no fundo do mar, longe de Deus.
E foi exatamente ali que a misericórdia de Deus o alcançou. A Bíblia não é um livro de heróis perfeitos, é o registro de homens e mulheres que falharam e receberam uma nova oportunidade. Pedro negou Jesus 3 vezes, Paulo perseguiu a igreja, Davi caiu em pecado grave e Deus restaurou todos eles. Em Lamentações 3, 22-23, a Escritura declara que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Cada amanhecer é uma evidência de que Ele não desistiu de você. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Você sabe o que Deus quer para a sua vida. E talvez nunca tenha percebido que Ele já revelou isso claramente. A Bíblia não deixa dúvida. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve: Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o que segue são coisas simples, profundas: alegria, oração, gratidão. A vontade do Pai não é um mistério inacessível guardado no céu. Ela está escrita, ela é clara, ela é boa. Não é punição, é direção. Não é controle, é amor. Deus quer que você viva plenamente dentro da sua vontade, não por obrigação, mas por confiança. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. No Dia Internacional das Mulheres, celebramos o valor bíblico da mulher como ajudadora idônea, Gênesis 2:18. Exemplos como Sara, Débora, Ruth, Esther e Maria inspiram fé, coragem e submissão, aplicáveis no dia a dia por meio de oração, liderança e serviço. Advertências de Eva, Dalila e Jezabel alertam contra a desobediência. Reflitam. Deus restaura e empodera vocês para brilhar em Cristo, vivendo princípios eternos com emoção espiritual e fidelidade prática. Permaneça na palavra. Um homem estava deitado há 38 anos, sem forças, sem esperança. E foi exatamente ali que Jesus parou e perguntou: Queres ser curado? A palavra grega terapeuo revela que Jesus não apenas eliminava doenças, ele restaurava o ser humano inteiro. Em Mateus 9,35, ele curava toda enfermidade e toda doença no povo. Cegos enxergavam, leprosos eram purificados, paralíticos se levantavam. Mas a maior cura de Jesus não é a do corpo, é a do coração. Ele ainda cura hoje, não sempre como esperamos, mas sempre como precisamos. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Pedro estava no barco, fatigado, sem peixe, sem esperança. E então, uma voz cortou o silêncio da manhã. Vem. Não foi um chamado para os perfeitos, foi para um pescador comum, cheio de medos, de falhas, de dúvidas. Jesus não te chama porque você está pronto, ele te chama para que você se torne. Em Lucas 5, Pedro nem acreditava em si mesmo, mas Jesus acreditou antes. E ele faz o mesmo com você hoje. Aquele cansaço que você sente, aquela sensação de não ser suficiente, é exatamente ali que o chamado ressoa mais alto. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre a existência que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. No final da carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, Paulo escreve: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. 3 palavras pequenas que carregam um peso imenso. Dele, por ele, para ele. Tudo que existe veio de Deus. Tudo se sustenta por Deus. E tudo
absolutamente tudo caminha em direção a Deus. Você não é um acidente. Sua vida não é um erro. Você foi criado por Ele, sustentado por Ele e tem um destino em Ele. Isso não é teologia abstrata. Isso é o chão firme sob seus pés. Siga o canal Didasco e compartilhe com alguém. Permaneça na palavra. Engano do auto-engano. Amados irmãos, ouçam com carinho esta exortação do coração de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Hoje, não negue a realidade do seu coração enganoso, como adverte Jeremias 17:9. O auto-engano nos cega, disfarçando orgulho como humildade e falhas como virtudes, roubando-nos a comunhão divina. Examine-se agora. Justifica pecados dizendo não é grave? Compare-se aos outros para se sentir superior? Como Jesus ensina em Mateus 7:3-5, tire primeiro a trave do seu olho. Confesse com ousadia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Cultive humildade lendo a palavra como espelho, orando por discernimento do Espírito. Lembre, todos pecamos, mas a graça restaura. Caminhe na luz hoje, perdoando e amando. Que o Senhor desmascare enganos e nos refaça em Cristo. Permaneça na palavra. Você pode estar lendo a Bíblia todos os dias e perdendo isso sobre superação. A Bíblia não promete uma vida sem lutas. Ela promete que você não enfrentará as lutas sozinho. Paulo estava numa prisão quando escreveu "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13. Mas esse versículo não é sobre força humana, é sobre rendição. A superação bíblica começa onde a sua força termina. É ali, no esgotamento, na dor, na queda, que Deus entra. Não para remover o peso, mas para te dar ombros que nunca esperou ter. A batalha é real, mas a vitória já foi decidida. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Quando tudo parece desmoronar, a última coisa que você consegue fazer é descansar. Mas a Bíblia diz o contrário. Jesus não prometeu uma vida sem crises. Ele prometeu descanso no meio delas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não é para quando você resolver tudo, é para agora, com a dívida, com o luto, com o que ainda não tem resposta. O descanso em Deus não é a ausência de problema, é a presença dele em meio ao caos. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é desistir, é confiar. Você não precisa resolver tudo para descansar nele. O descanso é o caminho, não a recompensa. Se este ensinamento edificou sua vida, siga o Didasco. Tem uma palavra nova para você todos os dias. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre a ressurreição que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. Muitos buscam a prova de que Jesus vive nos livros de história, mas Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo. A maior evidência da ressurreição não está num túmulo vazio, está numa vida transformada. O vício que foi quebrado, o coração que aprendeu a perdoar, a paz que nenhuma circunstância destrói. Isso não é psicologia, é o Cristo vivo agindo em você. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Deus fortalece o cansado. Há um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. E Deus não ignora isso. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, ele promete:
dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Você não precisa fingir firmeza para ser acolhido. Pode chegar como está. O Senhor não te chama para sobreviver no automático, mas para descansar nele. Pergunte a si mesmo: o que tem drenado sua esperança? O que você tem carregado sozinho? Hoje, entregue esse fardo a Cristo e permita que o Espírito Santo renove seu interior. Quem confia no Senhor recebe novo fôlego e recomeça com direção. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre o conhecimento? Salomão era o homem mais sábio de sua geração. Tinha riqueza, poder e um intelecto sem igual. E foi exatamente ele quem escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Não é ignorância, é revelação. Quem pensa profundamente vê o que os outros não veem e carrega o que os outros não sentem. Mas há um saber que alivia, o conhecimento de Deus. Nele, a dor do entendimento encontra paz, propósito e descanso. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Você jejua, mas Deus parece não ouvir? Isaías 58 revela uma verdade que poucos estão dispostos a ouvir. Deus pode rejeitar o nosso jejum. Não porque ele seja distante, mas porque o jejum que ele escolheu vai muito além de horas sem comida. É o jejum que solta cadeias, parte o pão com o faminto e abriga o desamparado. Quando a nossa espiritualidade ignora o sofrimento do próximo, ela se torna apenas religião, e Deus não se agrada dela. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre humildade que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus declara: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilhar-se no sentido bíblico não é se diminuir, é reconhecer que sem Deus nada somos. É abrir as mãos e deixar que Ele seja o suficiente. O mundo promete exaltação para quem se impõe, mas Deus exalta aquele que se curva. Na economia do reino, o menor é o maior. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre o amor de Deus que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Mas pense nisso, não foi um acidente, não foi uma tragédia sem propósito, foi uma escolha feita antes mesmo de você existir. Jesus caminhou até a cruz com o seu nome na memória, carregou o peso dos seus erros no corpo e pagou uma dívida que você nunca poderia quitar. Alguém morreu por você, não por obrigação, mas por amor. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a palavra didasco? No grego original do Novo Testamento, didasco vai muito além de apenas passar informação. Ela significa ensinar com a intenção de moldar o caráter e mudar a vida de quem ouve. Jesus é o mestre por excelência que usava o didasco para revelar o reino de Deus. Em Mateus 28:20, ele nos ordena: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Perceba que ensinar não é apenas falar, é guiar para a prática da verdade. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se em Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra.
Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a graça não merecida? A graça de Deus não é recompensa para quem acertou, mas presente para quem reconheceu que não pode se salvar sozinho. Efésios 2, 8, 9 declara que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. O céu não é salário de esforço humano, é dádiva do amor divino revelado em Cristo. Quando entendemos isso, o orgulho cai, a culpa perde força e nasce gratidão verdadeira diante da cruz de Jesus. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você pode estar lendo a Bíblia todos os dias e perdendo isso sobre o descanso que Jesus oferece. Há um convite registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, que nunca perde a validade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse, organize sua vida primeiro. Não disse, resolva seus problemas e depois venha. Ele chamou os cansados, os quebrantados, os que já não têm forças para fingir que está tudo bem. O descanso que ele oferece não é ausência de dificuldade, é presença de paz, mesmo dentro da tempestade. Você não precisa chegar inteiro, chegue como está. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A palavra confronta o coração. Jeremias descreve a palavra como fogo e como martelo. Essas imagens não sugerem suavidade, mas intensidade. A revelação de Deus não existe para agradar expectativas humanas, e sim para expor, corrigir e purificar. Quando confronta, ela revela o que está oculto e atinge estruturas internas que sustentam o pecado. O impacto pode ser desconfortável, mas seu propósito não é destruir, e sim restaurar. O fogo consome impurezas, o martelo quebra resistências endurecidas. A verdadeira transformação começa quando o coração deixa de se justificar e se submete à verdade. Resistir à palavra é manter ilusões. Permitir seu confronto é abrir espaço para mudança real e vida renovada diante de Deus. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre como agradar a Deus? Muitos acreditam que agradar a Deus depende de esforço religioso, de rituais perfeitos ou de uma vida sem erros. Mas Hebreus 11:6 revela algo surpreendente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é perfeição que ele busca, é confiança. Davi, um homem cheio de falhas, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque buscava a ele com sinceridade. Agradar a Deus começa quando você o busca de verdade, confia na sua graça e caminha em obediência por amor, não por medo. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Palavra rejeitada gera engano. Paulo afirma que muitos se perdem porque não acolheram o amor da verdade. O engano não surge isoladamente. Ele encontra espaço quando a verdade é ignorada. Rejeitar a palavra pode não parecer grave no início, mas essa decisão abre caminho para ilusões convincentes e ideias distorcidas. Quando o coração deixa de valorizar a revelação de Deus, torna-se vulnerável a discursos atraentes e interpretações confusas. A verdade precisa ser recebida com disposição e amor sincero. Sem essa atitude, a mente se inclina facilmente para aquilo que agrada, mas não salva.
O caminho seguro não é simplesmente escutar, mas abraçar a verdade revelada. Onde a palavra é desprezada, o engano prospera. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre o amor de Jesus? O amor de Jesus não é sentimental, é sacrificial. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8 revela a profundidade desse amor. Ele não esperou que fôssemos dignos, ele agiu primeiro. Esse amor não muda com suas falhas, não esfria nos seus dias mais sombrios. João 13:1 diz que Jesus amou os seus até o fim, até a cruz, até o último suspiro, até a eternidade. O amor de Jesus não é uma emoção passageira, é um pacto eterno escrito com sangue. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Davi estava só nos campos áridos da Judéia, cuidando do rebanho sob o sol escaldante. E foi exatamente ali que ele escreveu as palavras mais conhecidas da história. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe o que isso realmente significa? No hebraico original, a palavra pastor carrega a ideia de alguém que conhece cada ovelha pelo nome, que vai à frente para remover os perigos e que jamais abandona o rebanho. Deus não prometeu que você não passaria por dificuldades. Ele prometeu que estaria com você em cada uma delas e que, ao final, nada essencial te faltaria. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Se isso tocou seu coração, inscreva-se no Didasco e leve esta palavra a alguém que ainda precisa ouvi-la. Permaneça na palavra. Deus vela pela sua palavra. Quando Jeremias recebeu sua visão, Deus respondeu afirmando que velava sobre sua palavra para cumprir. Essa declaração revela mais do que promessa, revela vigilância ativa. O Senhor não apenas fala, mas acompanha o que disse até que se concretize. As circunstâncias podem parecer contrárias e o tempo pode gerar dúvidas, mas nenhuma palavra pronunciada por Deus é esquecida. Sua fidelidade não depende da pressa humana nem das condições visíveis. Ele observa, sustenta e conduz os acontecimentos segundo sua vontade. Confiar nessa verdade traz estabilidade à fé. O cumprimento não é fruto do acaso, mas da fidelidade divina. Quem descansa na palavra, descansa no caráter de Deus. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre o céu como o seu lugar? Muitos vivem como se o céu fosse uma recompensa distante, algo que precisam merecer. Mas Jesus disse algo diferente. Em João 14, versículo 2, ele declara: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. O céu não é um destino incerto, é uma promessa pessoal. Deus não está apenas te esperando, Ele está te preparando um lugar. O seu nome já está lá. Você não é um estranho no céu. Você é filho, e o filho sempre tem casa. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo sobre como entendemos o Salmo 121. O salmista diz: Elevo meus olhos para os montes. E logo pergunta: de onde me virá o socorro? Mas em hebraico, esse versículo não é um poema de contemplação serena. É o grito de alguém que está com medo e levanta os olhos porque não sabe mais para onde ir. E a resposta de Deus chega imediata. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, versículo 2. Você pode estar no seu pior momento agora. Levante os olhos. O socorro não vem das circunstâncias, vem daquele que as governa todas. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco
e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Palavra como fundamento da fé. Jesus ensina que não basta ouvir suas palavras, é necessário praticá-las. A comparação é clara. Quem ouve e obedece, constrói sobre a rocha. A firmeza não depende da ausência de tempestades, mas da base escolhida antes que elas cheguem. A chuva cai, os ventos sopram e os rios transbordam, mas a estrutura permanece quando está fundamentada na obediência. A fé não se sustenta em emoções passageiras ou discursos inspiradores, e sim na prática constante daquilo que Cristo ensinou. Tempestades revelam a qualidade do alicerce. A palavra aplicada molda caráter e produz estabilidade. Quem edifica sobre a verdade encontra segurança mesmo em dias difíceis. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a ansiedade pelo futuro? Muitos de nós vivemos sofrendo por problemas que ainda nem existem. A mente constrói cenários, o coração se aperta e o dia de hoje é desperdiçado por um amanhã incerto. Mas Jesus disse em Mateus 6,34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Deus não te deu graça para o futuro ainda, Ele te deu graça para hoje. Viver no agora é um ato de fé. Confiar é descansar. O futuro pertence a Ele. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre o amor que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Pense nisso. Você pode ter a eloquência de um anjo, pode pregar com fogo, profetizar com precisão, distribuir todos os seus bens aos pobres. E mesmo assim, sem amor, tudo se torna ruído, vazio, eco sem alma. O amor não é um ornamento da fé cristã, ele é o coração dela. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Alguém em quem você confiava te decepcionou fundo, e essa dor é real. A Bíblia não minimiza isso. O salmista escreveu em Salmo 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que pôr confiança no homem. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque são limitadas, falhas, fragmentadas como você. Davi foi traído por seus homens. Jesus foi abandonado pelos discípulos que mais amava. A decepção não é sinal de que você errou em confiar. É sinal de que você colocou num homem o peso que só Deus pode carregar. Transfira essa âncora. Deus nunca falhou, nunca vai falhar. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a armadura de Deus? Em Efésios 6, Paulo não fala de rituais ou fórmulas mágicas. Ele revela que a batalha cristã é espiritual e que Deus já preparou cada peça da sua proteção. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Cada peça tem um propósito, manter você firme diante do mal. Mas a armadura só funciona vestida, cada dia, cada manhã, com oração e com a palavra. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre você que talvez você nunca tenha acreditado de verdade. Você não chegou aqui por acaso. Não é um engano. Não é um descarte da história. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós, porém, sois geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Geração eleita, não uma geração perdida, uma geração escolhida. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia o seu nome, já havia definido o seu propósito, já havia separado você para carregar a luz onde houver escuridão. Você não precisa provar nada para ser aceito. Você já foi escolhido. Permaneça na palavra. E se a Bíblia nunca falhar? A ansiedade grita: e se não der certo? A Escritura responde com calma: não falha. Jesus tratou a palavra como base, não como opinião. Quando o coração oscila e as notícias mudam, o texto permanece. A Bíblia não é muleta para dias difíceis, é fundamento para todos os dias. Volte ao que está escrito, releia, compare, ore e obedeça. Promessas não envelhecem, mandamentos não perdem validade, e a verdade não depende do clima da sua semana. Hoje, troque pressa por permanência, troque ruído por escritura. Ame a verdade, mesmo quando ela confrontar. Confie no Deus que cumpre e deixe a palavra governar seus passos. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre como você deve ser? Muitos cristãos vivem tentando se encaixar em padrões humanos, padrões de comportamento, de aparência, de aprovação. Mas a palavra de Deus aponta para algo muito mais profundo: transformação interior. Paulo escreve em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você está se tornando em Cristo. Deus não chama você para a perfeição humana, mas para a semelhança com seu Filho. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre interceder pelos seus irmãos? Interceder não é apenas mencionar um nome a Deus, é colocar-se diante do Senhor em favor de outro, como Abraão fez por Sodoma, como Moisés fez por Israel e como Jesus faz por nós até hoje. Em Romanos 8, verso 34, a palavra declara que Cristo está à direita de Deus intercedendo a nosso favor. E em 1 Timóteo 2:1, somos chamados a fazer súplicas, orações e intercessões por todos. Orar pelo outro é um ato de amor profundo que libera o poder de Deus na vida de quem você ama. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Palavra como testemunho fiel. Em um mundo que vive diversões, a palavra permanece como testemunho fiel. Em Apocalipse 19:13, Cristo é chamado de o Verbo de Deus, não propaganda, não rumor, mas verdade encarnada. Quando a consciência treme, ela aponta o que é santo. Quando a dor confunde, ela lembra quem governa. Não trate a Bíblia como citação de efeito, e sim como registro vivo do caráter de Deus. Leia com reverência, interprete com cuidado, aplique com coragem. Hoje, peça ao Senhor olhos limpos para reconhecer o falso brilho e abraçar o caminho estreito. Que sua vida confirme o texto, e ao falar, que suas palavras carreguem a mesma fidelidade, firmes, humildes, cheias de graça e verdade. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre equilíbrio na vida? O mundo fala de equilíbrio como uma conquista humana, produtividade, saúde, descanso. Mas a palavra de Deus vai muito mais fundo. Em Filipenses 4:11, Paulo escreve: Aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Não é a ausência de dificuldades, é a paz que nasce de ancorar sua vida em Cristo.
O equilíbrio verdadeiro não vem do controle das circunstâncias, mas da confiança inabalável no Senhor que sustenta todas as coisas. Quando você coloca Deus no centro, a vida começa a fazer sentido, mesmo no caos. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre condenação que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, declara: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não pouca, não quase nenhuma. Nenhuma. O peso da culpa que você carrega não é sentença de Deus, é mentira do inimigo. Cristo pagou por tudo, cada pecado, cada falha, cada vergonha. A cruz não foi decoração, foi julgamento final. Você não está sob julgamento, está sob graça. Respira. Você está livre. Permaneça na palavra. Palavra revelada, não reinventada. O evangelho que Paulo anunciou não nasceu da criatividade humana nem de adaptação cultural. Ele declara que não o recebeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso significa que a mensagem não pode ser remodelada para agradar épocas ou opiniões. O que é revelado não está sujeito à reinvenção. Quando o evangelho é alterado, sua essência é comprometida. A autoridade da fé cristã está na origem divina da mensagem. Não seguimos versões reformuladas, mas aquilo que foi entregue pelos apóstolos. Permanecer fiel ao Evangelho é preservar sua verdade e poder. A revelação não precisa de atualização, mas de proclamação fiel e obediente. Permaneça na palavra. Você já se perguntou por que existe? Não é uma pergunta filosófica, é a pergunta mais importante da sua vida. A Bíblia responde com clareza. Você não surgiu por acidente. Você foi formado, planejado e chamado por Deus antes mesmo de nascer. O profeta Jeremias ouviu isso diretamente de Deus, que o conheceu ainda no ventre, que o separou, que o chamou. Mas esse chamado não é só para profetas, é para você. Você foi criado para conhecer a Deus, para refletir a sua glória, para amar o próximo e para cumprir um propósito único que só você pode cumprir nesta geração. Ninguém mais tem a sua história, o seu chamado. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Palavra e temor do Senhor. Provérbios declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que todo verdadeiro entendimento começa com reverência a Deus. Não se trata de medo irracional, mas de reconhecer sua autoridade, santidade e soberania. Quando o homem confia apenas em si mesmo, torna-se vulnerável à insensatez. O temor ajusta o coração, molda decisões e conduz à obediência. A Escritura mostra que os loucos desprezam sabedoria e disciplina porque rejeitam essa reverência fundamental. Sem temor, a fé se torna superficial e facilmente influenciada. Com temor, a vida encontra direção segura. A sabedoria bíblica não nasce da autoconfiança, mas da submissão à palavra revelada e ao caráter eterno de Deus. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a alegria do Senhor? Muitos confundem alegria com felicidade, mas felicidade depende das circunstâncias. A alegria bíblica nasce de uma certeza: Deus está no controle. Em Neemias 8:10, o povo estava em lágrimas diante da palavra, e o que Esdras proclamou foi surpreendente. A alegria do Senhor é a vossa força. Não era um momento fácil. Era um momento de restauração. E foi exatamente ali, no meio da fragilidade,
que Deus revelou sua força como alegria. Essa alegria não some nas tempestades, ela sustenta. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre carregar o peso do passado? Muitos cristãos vivem aprisionados por memórias de erros que Deus já apagou. Carregam culpa como se o perdão nunca tivesse chegado. Mas o profeta Isaías proclamou: Eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Isaías 43, 25. Se Deus não se lembra mais, por que você ainda carrega? O passado não define quem você é, define quem você era antes da graça te alcançar. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. A Bíblia diz algo sobre você que parece impossível, mas é exatamente isso que muda tudo. Paulo escreveu da prisão, com marcas no corpo e inimigos ao redor. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, em tudo isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não disse que você vai vencer, disse que você já é mais que vencedor. A vitória não depende das circunstâncias, ela está fundada no amor de Cristo. A tribulação não pode separar você dele. A angústia, não. A perseguição, não. Nem a morte. Você não está esperando vencer. Você já venceu. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre perdoar o próximo? Muitos acreditam que perdoar significa fingir que a dor não existiu. Mas Jesus ensinou algo muito mais profundo. Em Mateus 18, 22, quando Pedro perguntou se devia perdoar 7 vezes, Jesus respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar não é fraqueza, é o ato mais corajoso da fé. Não liberta apenas quem errou, liberta você. A falta de perdão é uma prisão silenciosa, e Deus oferece a chave para essa porta todos os dias. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que significa ser verdadeiramente conhecido? Não apenas visto por fora, mas conhecido por dentro. Os seus medos, as suas lutas escondidas, as perguntas que você não sabe nem como fazer. O Salmos, no 139, versículo 1, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus não te conhece do lado de fora. Ele conhece cada pensamento antes de ele se formar, cada lágrima antes de cair, cada dor que você carregou sozinho. E mesmo assim, ele te ama. Ser conhecido e amado ao mesmo tempo é o maior presente do universo. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Permanecer na palavra. Queridos irmãos, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, conforme Colossenses 3,16 nos exorta. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de permitir que ela resida ricamente em nosso coração, transbordando sabedoria e graça. Em meio às lutas diárias e às vozes do mundo, que a Escritura seja nossa âncora segura, guiando-nos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantemos ao Senhor com alegria sincera, ensinando e edificando uns aos outros na verdade eterna.
Quando a palavra permanece em nós, transforma nossas emoções, cura feridas ocultas e nos aproxima do coração de Deus. Hoje, abramos espaço para que Cristo fale mais alto, moldando-nos à sua semelhança. Permaneçamos na palavra, pois nela há vida, liberdade e paz verdadeira. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que significa ser comprado? No mundo antigo, ser comprado significava posse total. E é exatamente isso que Deus fez por você. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo declara: fostes comprados por preço, não por ouro, não por prata, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A primeira carta de Pedro confirma: você não foi resgatado com coisas corruptíveis, mas com o sangue imaculado do Cordeiro. Você não é livre à toa. Você foi comprado. E quem comprou você te ama com amor eterno. Este ensinamento pode transformar uma vida. Inscreva-se no Didasco e compartilhe agora com quem precisa. Permaneça na palavra. Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a angústia e a tristeza? Muitos acreditam que sentir dor é sinal de fraca fé, mas a palavra revela algo diferente. O próprio Davi clamou: do fundo do abismo eu te chamo, ó Senhor. Salmos 130.1. Até Jesus, no Getsêmani, confessou que sua alma estava profundamente entristecida. A tristeza não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele mais se aproxima. Ele não te pede para fingir que está bem. Ele te convida a chorar diante dele, porque o Pai que enxuga lágrimas é o mesmo que ressuscita os mortos. Se este ensinamento edificou sua vida, inscreva-se no Didasco e compartilhe a palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Permaneça na palavra. Palavra não depende de sentimento. Provérbios ensina que a confiança deve estar no Senhor e não no próprio entendimento. Sentimentos variam, percepções mudam e emoções podem confundir. A fé bíblica não se constrói sobre impulsos internos, mas sobre a revelação de Deus. Confiar de todo o coração significa entregar decisões, planos e caminhos à direção divina. Reconhecer o Senhor em tudo não é atitude ocasional, é postura constante. Quando a palavra orienta, a vida encontra alinhamento e clareza. A promessa é direta. Ele endireitará as veredas. Não porque o coração humano é estável, mas porque Deus é fiel. Seguir apenas o que se sente pode levar à incerteza. Seguir o que ele declarou conduz à segurança. Permaneça na palavra. Você pode duvidar de si mesmo, mas não duvide do amor de Deus por você. Antes que você soubesse orar, ele já te procurava. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Isso significa que Jesus não veio por pessoas perfeitas. Ele veio por corações perdidos, cansados e culpados. Talvez você pense que foi longe demais, mas a cruz prova o contrário. O amor dele não ignora seu pecado. Ele te chama ao perdão e à vida. Hoje, volte para esse amor com fé. Não adie essa entrega. Se essa palavra falou com você, siga o Didasco e continue ouvindo. Permaneça na palavra.